Bom dia, meu nome é Ciro, sou residente do primeiro ano de acupuntura do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Vou apresentar para vocês esse primeiro tema aqui, efeito da acupuntura sobre o uso de analgésicos em idosos. A gente sabe que a população idosa costumeiramente sofre bastante com a polifarmácia, então a nossa intenção era avaliar, questionar quanto que a acupuntura consegue mexer com essa questão da medicação, se a gente consegue mudar isso ou não, como que a gente vai conseguir melhorar os sintomas dessa população. Tá? Então, o objetivo desta avaliação é avaliar o uso de medicamentos de ação analgésica, não só analgésico, mas toda aquela medicação que possa ser usada como contra as queixas dolorosas. E os sintomas álgicos nessa população que nós tratamos. Tá? Então, nós avaliamos 31 pacientes do ambulatório de acupuntura em geriatria do HC. Tá? Esse ambulatório é um ambulatório de acupuntura que pertence à disciplina de geriatria. Então, eram pacientes da geriatria que foram encaminhados para acupuntura em geriatria. Tá? Esses pacientes receberam 20 sessões de acupuntura, uma sessão semanal, e eles foram entrevistados quanto à nossa avaliação em 8 momentos. Um mês antes do início do tratamento, foi feita a primeira entrevista. Na primeira sessão de acupuntura, na 10ª sessão, na 20ª sessão, que foi quando terminou o tratamento. E depois foram seguidos por um ano. Eles foram reentrevistados após 3, 6, 9, 12 meses do término do tratamento. Tá? A queixa dolorosa foi avaliada por escala visual analógica de dor, E as medicações, neste momento, nós avaliamos como se o paciente está usando sim ou não, tá? E se era uso de contínuo ou uso de demanda. Foi essa forma que nós avaliamos. E as medicações nós não tivemos controle sobre elas. Elas eram prescritas pela equipe de geriatria. Lembrando que eram pacientes da geriatria que foram encaminhados para a gente. Todas as prescrições foram feitas pela geriatria, não por nós. Então, o que a gente encontrou? Na idade média dos nossos pacientes era de 77 anos, variando aí de 65 até 93 anos, com predomínio do gênero feminino, 90% dos pacientes. Essas foram as medicações que nós encontramos, que tinham usadas para tratamento das queixas dolorosas dos pacientes. E aqui a gente dividiu em 3 partes para fazer a análise. Todas as medicações, que inclui esse grupo todo, e nós separamos 2 grupos menores, analgésico simples, que inclui dipirona, paracetamol e o relaxante muscular HC. Esse relaxante muscular é uma associação de dipirona, paracetamol e carisoprodol. E opioides, que são a codeína e o tramadol. O que a gente encontrou? Eu vou adiantar, antes de mostrar o resultado dos analgésicos, que o resultado de alívio da dor foi muito positivo. Mas com a medicação, o que a gente viu? Analgésico simples, de uso contínuo, não houve mudança estatisticamente significativa ao longo do tratamento com relação ao uso dessa medicação, conforme estava prescrito pela geriatria. Apesar do gráfico aqui parecer um pouquinho, não é estatisticamente significativo. Tá? E isso ocorreu com as outras formas de avaliação também das medicações. Aqui, para a demanda, isso fica mais claro. Opioides também, aqui são os opioides de uso contínuo, e aqui os opioides de demanda. Opioides de demanda teve essa curva muito brusca aqui, porque eram poucos pacientes, eram 5 pacientes só, que usavam opioides de demanda, tá? Durante o nosso segmento. E aqui o conjunto total dos medicamentos, os analgésicos totais de demanda, de uso contínuo, e aqui de demanda. Tá? Então, nós não encontramos diferença no uso de medicações para controle de dor ao longo do tratamento para esses pacientes, da forma como nós analisamos, uso sim ou não. Não foi colocada, nesse momento, nós não analisamos a dosagem desses medicamentos, se isso foi alterado durante o segmento ou não. E aqui sim nós encontramos um resultado bastante positivo, que foi com relação ao controle das queixas álgicas. A gente tem aqui
Todos esses pontos onde está marcado em vermelho, que é da 10ª semana de tratamento, né, o meio do tratamento até o segmento em 9 meses após o término do tratamento, existe uma diferença estatisticamente significativa com relação à primeira semana e, claro, aquela primeira entrevista que nós fizemos, né, mostrando que houve um alívio importante na dor. E aqui em preto, a gente encontra uma diferença a partir desse momento com a 20ª semana, que é o término do tratamento. Tá? Então, a gente teve um efeito analgésico da acupuntura, que em comparação com o início do tratamento se manteve até 9 meses após o término do tratamento, né, um período longo, e que após o término do tratamento, esse efeito se mantém até 3 meses. Após 6 meses já existe um aumento, né? Aí a dor começa a voltar. Aqui são os valores de P desse gráfico que eu mostrei aqui atrás. Bom, e daí, o que a gente viu? A gente viu que a medicação não houve alteração, mas houve uma melhora da dor. Então, a gente fica aí com duas coisas para pensar. Por um lado, a gente não observou uma diminuição do uso da medicação por essa população, mas, por outro, apesar de não haver aumentado a medicação para eles, houve uma melhora significativa do controle de dor. Ou seja, eram pacientes que estavam com dor apesar da medicação, e nós conseguimos melhorar isso com a acupuntura. Tá? Eu acho que era esse o meu tempo, né? Existe a questão que nós não levamos em conta a posologia. Essa é uma análise que será feita posteriormente. Não sei se vamos encontrar diferença aí, né? Mas desta forma, como fizemos, os resultados são esses. Eu acho que eu estou dentro do meu tempo. Okay. Muito obrigado. Okay. Obrigado.